Olá, bem-vindos a mais uma porção da Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Mapelhan Conroyan, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções, e estamos hoje no capítulo 29 da terceira parte, estudando os atributos de Jesus, e hoje o atributo é vida. Jesus é vida. Tomando agora a última parte do verso que estamos meditando nesses três últimos capítulos, vamos concluir com a vida. João 14:6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes de prosseguir, acredito que se faça necessário ressaltar aqui uma declaração importantíssima logo de início. Está em João 5:26. Lá diz assim: Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. É deste Jesus que estamos falando, do Deus Filho, que, como o Deus Pai, tem a vida em si mesmo. Por isso podemos afirmar que Jesus é a vida, ainda que nem sequer possamos ter uma mínima noção do que signifique esta tremenda afirmação. O pouco do que já compreendemos à luz da própria Escritura é fantástico. A história da vida de Jesus por si só já é uma demonstração de vida sem igual. Quando afirmamos que ele é Deus, estamos declarando que ele tem a vida do tipo de Deus, ou seja, a vida eterna. Não tem início e nem fim. Vive desde a eternidade passada até a eternidade futura, se é que podemos colocar um tempo, né, passado ou futuro na eternidade, mas para entender que ele é imortal, ainda que morreu, e não porque o mataram, mas porque ele mesmo deu a sua própria vida, ele venceu a morte e está vivo para todo sempre. Já discorremos um pouco a este respeito no capítulo 22, quando tratamos do que ele disse, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aliás, falamos de Jesus ser a vida em quase todos os capítulos, porque tudo que diz respeito a Jesus tem vida e é vivo. Porque se ele é a luz, é porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4 diz isso. Literalmente, dar à luz é dar a vida. E ele repetiu esta verdade também quando disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E assim como a luz está relacionada com a vida, que está relacionada com Deus em si mesmo, ainda podemos relacionar que, assim como tudo recebeu vida, quando tudo foi criado por Deus, pela palavra, inclusive e primeiramente a própria luz, assim também podemos bem relacionar aqui que as palavras que Jesus nos diz são espírito e vida, como está em João 6:63, de acordo com o que ele mesmo declarou das suas palavras, né? Assim, a máxima de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, vem provar mais uma vez como tudo de fato está intrinsecamente relacionado, percebe? Ora, se o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, conforme João 6:33, logo é comendo de Jesus, como pão vivo, como palavras vivas, que manteremos a vida de Cristo em nós. Pois afinal foi para isso mesmo que ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. Em outras palavras, Jesus mesmo afirmou: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Continua João 6, agora versículo 53. Observou que nesse sanduíche de palavras vivas, extraídas única e exclusivamente do Evangelho de João apenas, o ter vida em si mesmo abriu e fechou o clímax da verdade que este caminho nos levou? Pense, temos vida em nós mesmos, como o Pai e o Filho têm vida em si mesmos, porque temos em nós mesmos Jesus, a vida. E igualmente viveremos para sempre com Ele, porque a vida que Ele nos deu é a vida eterna. Como eterno Ele é. Oh, aleluia! E este é também o meu testemunho, como o de João, quando ele escreve em sua primeira carta, capítulo 5, de 11 a 13. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Amém? Você sabe que você tem a vida eterna? Se você tem a Jesus, você tem a vida. Vamos orar? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, conforme João 6,68. E como essas palavras são doces ao meu paladar, por isso as comi como um pão vivo que tem me sustentado com esta vida abundante que agora vivo pela fé em Cristo Jesus, que por sua vez vive e reina em mim mesma. Obrigada, meu Jesus, por me abrir neste novo e vivo caminho toda a verdade que me libertou do império das trevas e me transportou para o reino da tua maravilhosa luz. Obrigada por conduzir os meus passos com vida abundante ao longo desta jornada até o final, quando então alcançarei toda a plenitude da tua glória, da tua presença na vida celestial, na vida eterna com o meu Jesus, que é minha vida. Amém? Amém. Então, eu só quero concluir ainda destacando, né, dando ênfase para esse pedacinho do livro que falou que a gente tem a vida comendo de Jesus, por ele ser o pão vivo, né? E em João 6:53 fala que essa carne, esse pão vivo é a sua carne. Então, por isso que eu coloquei o nome do livro de O Cordeiro, e por isso que eu transformei esse livro numa dieta. Por quê? Porque é para a gente se alimentar dele. A vida tem que entrar em nós, né? Tem que estar em nós mesmos. Se for uma coisa externa, não vai ter o efeito de vida, não vai ter o efeito de sermos mesmo semelhantes a Jesus, né? Então, a nossa constituição para ter a vida do tipo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é necessário esse absorver, né? Como comer, como introduzir, né? Para dentro de nós a vida de Jesus. E é isso que eu desejo para vocês, e é esse o propósito dessa dieta, esse alimento diário, né? Essas porções diárias que temos oferecido. Então, fique conosco, venha à mesa todos os dias aqui e estaremos nos alimentando é, dia após dia, com essas porções saborosas, nutritivas, que nos dão vida e vida em abundância. E amanhã tem um super atributo aí para Jesus que eu me identifico demais. Vou deixar no suspense. Se Deus quiser, amanhã eu revelarei. Encontro você aqui.